E a gente vai continuar falando aqui um pouco sobre o Espírito Santo. E aí, como a gente falou logo no começo, nós estamos no primeiro ato. E esse primeiro ato fala sobre o Deus esquecido. Olha aí, já esqueceram, viu só? E aí, pode ser até um pouco radical, então você pode dizer assim, nossa, o Deus esquecido, você vai falar isso do Espírito Santo? Mas Francis Chan tem um livro que fala exatamente sobre isso. São 149 páginas, bem rapidinho de ler ele. E fala como nós ignoramos o Espírito Santo em vários aspectos. A gente pode estar aqui nessa conferência hoje e pode dizer assim, poxa, não foi muito legal porque não tinha luz, não tinha telão de LED, o som estava meio ruim. Agora, se tiver um telão de LED, se tiver iluminação, o som estiver top demais, aí o cara diz assim, nossa, aquela conferência, ó. E às vezes, em alguns lugares, a gente acaba transformando os nossos eventos em um espetáculo. Aí, se tiver um bom espetáculo, uma boa equipe de dança, um bom teatro, aí o evento foi legal. E a gente se esquece um pouco do mais importante. E é isso que Francis Chan ele trata nesse livro dele lá. Eu aconselho você a ler O Deus Esquecido, o nome desse livro. E aí, então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para você curvar essa cabeça rapidinho, bem rapidinho. Vou dar 30 segundos para você fazer uma oração por mim. Eu preciso muito, gente. Então é com você agora, 30 segundos, vai lá. Amém. Agora eu quero perguntar para você, quantos começaram essa oração usando a palavra Deus? Levanta a mão. Bastante gente. Quem começou usando a palavra Jesus? E quem começou falando Espírito Santo? Bem pouquinha gente também. E esse é uma das coisas que eu já cometi também. E eu tenho procurado corrigir na minha vida. A gente pouco ora para o Espírito Santo. E por isso o Francis Chan fala que ele é o Deus esquecido. Sabe? Porque a gente trata ele como, não sei, como se fosse algo irrelevante. Porque a gente tem a figura de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus que morreu por nós. E acaba esquecendo um pouco o Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo ele é tão importante, que a Bíblia, ela começa, como é que a Bíblia começa falando? Todo mundo sabe, No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no segundo versículo fala o quê? Que a terra era sem forma e vazia e... Eu tenho o costume de quando eu leio a Bíblia, eu me transportar para o lugar onde está acontecendo a história. Eu gosto de imaginar eu lá no lugar. E aí quando eu penso nisso, assim, o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Eu imagino como se fosse assim, aqueles lugares que tem um buraco, uma cachoeira, uma água bem cristalina e uma pessoa nadando ali. Eu imagino isso quando eu escuto esse versículo. Eu assim, nossa, Espírito Santo, uma pessoa nadando ali. É isso que eu imaginava quando eu escutava esse versículo. Então, para a gente ver a importância que o Espírito Santo tem. Lá no começo ele já estava lá. Desde o começo ele já habitava lá. E aí, qual foi a confusão que a gente fez para a gente esquecer, para a gente tratar o Espírito Santo como esse Deus esquecido? O que foi que aconteceu para a gente esquecer o Espírito Santo? A gente pode pegar a Bíblia, se divide em duas partes, Novo e Antigo Testamento. E a gente pode pensar que o Espírito Santo só começou a agir depois de Atos. Mas na verdade não. Ele já está lá desde o começo. Só que nem todo mundo tinha acesso ao Espírito Santo. E a gente vai começar a listar aqui uma dessas confusões que a gente fez. A primeira das confusões que a gente fez para a gente esquecer o Espírito Santo foi a Trindade. A primeira confusão que a gente fez foi a Trindade. Não está na Bíblia a Trindade. Quem listou a Trindade? Quem foi que listou? Quem foi que colocou Deus em primeiro, Jesus em segundo, o Espírito Santo em terceiro? Você pode me dizer? Quem foi que fez isso?
Em 2016 nós tivemos uma Olimpíadas no Brasil. E aí eu sei que todo mundo aqui gosta de futebol. Quem foi o campeão das Olimpíadas no futebol em 2016? Foi o Brasil. O tão esperado ouro olímpico, o Brasil ganhou. Ele foi o primeiro colocado. E aí ele disputou com quem essa medalha de ouro? A Alemanha, exatamente. E quem foi o terceiro lugar? Quem foi o terceiro lugar? Foi a Nigéria. Mas foi em 2016, está muito longe. Vamos agora em 2021, teve outras Olimpíadas. E quem foi o primeiro colocado? Brasil. Nunca ganhou e ganhou logo duas. Né? E ele disputou com quem o segundo lugar? México. Não foi com o México. O segundo lugar foi a Espanha. E o terceiro lugar foi o México. E aí, se a gente não lembra nem quem foi o primeiro, nem o segundo, a gente só costuma lembrar do primeiro, imagine o terceiro. A gente não dá importância para quem foi o terceiro. A gente não liga para quem foi o terceiro. E aí, se a gente disser que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a gente vai assim, nossa, o Espírito Santo é a medalha de bronze? Ninguém vai lembrar. E a gente acaba esquecendo isso. A gente começa a colocar sempre em primeiro lugar. E minhas orações sempre eu começava, meu Deus, meu Pai. Só começava minhas orações assim. Eu nunca orava para o Espírito Santo. E assim, quando Jesus ele falou que deixaria alguém aqui conosco. Alguém que mora em nós hoje. E a gente esquece dele, a gente esquece de conversar com ele. Talvez essa tenha sido a primeira confusão que a gente fez. A Trindade. Mas não existe o primeiro colocado na Trindade, o segundo e o terceiro, foi como a Raquel falou. Ele é Deus. E tem a mesma importância e o mesmo valor. Tudo eles fizeram juntos. Eles fazem a mesma coisa, é incrível. E aí, qual foi a segunda confusão que a gente fez? A segunda confusão que a gente fez, a Raquel falou um pouco sobre isso aqui. É que a gente pensa que o Espírito Santo, ele é uma energia, ele é uma força, ele é um arrepio. Se eu te perguntar aqui, o Rodrigo aqui, ele está aqui ou não está aqui? Ele é real ou ele é abstrato, o Rodrigo? Ele é real. E aí é outro problema. Porque quando eu me torno real, o Espírito Santo passa a ser o quê que você não vê? Abstrato. E aí você não considera ele como uma pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Sabe como foi que eu comecei a andar em Vitória no vício da pornografia? Quando eu vi uma imagem. Um amigo meu pegou, me mostrou uma imagem. Era um rapaz se drogando e tinha Jesus atrás dele. E o braço de Jesus era como se alongasse para o braço dessa pessoa que estava assim, se drogando. Ele falou, é assim que Jesus fica quando você está na pornografia. Ele também está lá. E eu comecei a imaginar isso. Toda vez que eu pensava uma coisa, que eu ia praticar algo, eu imaginava, cara, o Espírito Santo está aqui comigo, ele está vendo. E aí eu me sentia muito, muito envergonhado. Se você começar a pensar isso, você vai evitar de fazer muitas coisas. Você vai evitar as conversas no WhatsApp, na internet. Você vai evitar ver coisas. Você vai evitar falar coisas, porque você vai imaginar, e é verdade, que o Espírito Santo ele está lá do seu lado, porque ele é uma pessoa, e ele está conosco em todos os momentos. Essa foi a segunda confusão. E tem uma terceira confusão aqui, que talvez seja uma das mais sérias, que é a evidência do Espírito Santo. Se eu chegar aqui e pegar assim e dizer, olha, Núbia, o teu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Aí todo mundo vai dizer, nossa, o Rodrigo é cheio do Espírito Santo. Se eu chegar aqui e revelar qualquer coisa, se eu der uma profecia, entregar uma palavra, eu vou dizer, nossa, que homem cheio do Espírito Santo. Não é assim que a gente vê? Ou que a gente acha que é? Mas isso não é uma evidência que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu posso ter dons do Espírito Santo.
Mas a evidência mesmo do Espírito Santo é se eu sair daqui e um cara bater meu carro e eu descer e não falar nada. Eu dizer, meu amigo, isso acontece. Deixa para lá. Você não tem condições? Tudo bem. E aí? Quem é que age assim? É muito sério, gente. Mas é fruto do Espírito Santo. Não é verdade? Então a evidência do Espírito Santo é isso: autocontrole. Se você ama as pessoas, aí quando você começa a ver o fruto do Espírito Santo na pessoa, aí você pode dizer que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não apenas quando ela flui nos dons do Espírito. Porque eu posso muito bem estar aqui, sendo um cara legal, pregando, mas lá em casa como é que eu sou? E aí, Raquel, como é que eu sou lá em casa? Tenho manifestado o fruto do Espírito Santo na minha vida? Pense nisso, gente. A manifestação do Espírito Santo em você. E aí, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui, assim, bem raso, talvez. Mas se você começa a dizer que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, e imagina que eu sou um jogador de futebol. Não sou jogador de futebol. Mas eu falo assim, eu chego lá com o pessoal do futebol e digo, olha, agora eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e eu vou começar a jogar futebol aqui. E o que você esperaria quando eu entrasse no campo para jogar? Se agora eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Oi? Não deu para ouvir? Bom, eu acho que no mínimo eu tinha que ser um excelente jogador de futebol. Não é assim? É porque agora eu tenho um superpoder, sabe? Agora eu tenho aqui comigo alguém e aí eu vou fazer muitos gols, não vou brigar com ninguém. Sabe? Se fosse, era mais ou menos isso. Porque é assim que lá fora os nossos amigos esperam da gente. Quando a gente fala que nós temos Deus na nossa vida, que nós temos Espírito Santo, eles esperam que nós sejamos pessoas diferenciadas. Ele não espera mais que o Rodrigo fosse aquilo que eu era antes. Ele espera outra coisa. Acho que eu já contei aqui, quando eu comecei a trabalhar na televisão, trabalhar na TV Cultura, eu conheci algumas pessoas lá. E eu era um cara lá, arrogante, ignorante, intolerante. Deus o livre se alguém falasse todos do meu lado. Ter uma onda rápido. Né? Entendeu? Eu era assim. E aí, eu saí da cultura e fui trabalhar na TV Record. E aí, lá eu já era uma outra pessoa, já tinha o Espírito Santo de Deus na minha vida. E as pessoas não conheciam quem era o Rodrigo da cultura. E um amigo meu que veio da cultura começou a trabalhar na Record. E quando ele ouvia as pessoas falar de mim lá, o Rodrigo é um cara calmo, bem tranquilo. Eu disse, cara, porque vocês não conheciam como era essa peça no passado. Testemunho, gente. Testemunho. As pessoas têm que falar isso da gente. Que se nós somos novas criaturas, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter a evidência. Se não tiver, não temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí eu escolhi como tema dessa palavra, bem curtinha, bem rápida, 1 minuto, está acabando. Que nós não podemos negligenciar, não deixe de usar a sua maior arma, que é o Espírito Santo. Como eu falei, a gente tende a pensar que o Espírito Santo só começou a agir no Novo Testamento, mas ele já agia no Antigo Testamento. E olha só, eu separei alguns caras aqui. O primeiro a receber o Espírito Santo de Deus, Bezalel. Né? Diz que o Senhor chegou com Moisés e falou, eu escolhi Bezalel, aí eu enchi ele do meu Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Quer dizer, ele capacitou aquele cara com o quê? Com o Espírito Santo. Então ele começou a ser um cara sobrenatural nas artes. E começou o quê? A ensinar outras pessoas. Ele formou um exército de artistas com ele para construir o tabernáculo e qualquer obra. Sabe? Foi o primeiro cara. O segundo cara que eu vi aqui, Otoniel, lá em Juízes 3:10. Aí diz assim, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra.
Sabe? E ele conquistou a Mesopotâmia toda. Ele prevaleceu contra todo mundo, esse cara, porque ele já tinha o Espírito Santo. Então ele era um cara já sobrenatural também. E olha só, outro cara aqui muito conhecido, Gideão. Né? O que fala aqui? Ó? Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Quer dizer, o Espírito Santo veio sobre ele também. Né? Outro que, Jefité, outro guerreiro aqui, olha, atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas e venceu todo mundo também. O cara virou um super guerreiro. Sansão, olha só fala assim, ó, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Aí todo mundo já sabe a história de Sansão, o cara mais forte, né, da Bíblia. Outro cara aqui que às vezes a gente tende a não valorizar muito o que ele fez, por causa do fim dele. Mas Saul, olha só, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará, e será o quê? Um novo homem. Isso foi quando Samuel encontrou com Saul, né? Quando ele ungiu o rei. Outro cara aqui muito poderoso, Davi. Lá em 1 Samuel 16 fala assim, ó, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Quer dizer, todos esses caras que tiveram grande destaque, grande relevância, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, por que nós não usamos a maior arma que nós temos, que é o Espírito Santo? Por que nós começamos a negligenciá-lo e a esquecer o Espírito Santo? Sabe, naquele tempo, eles só recebiam o Espírito Santo se apoderava deles. Hoje não, hoje nós podemos receber ele, hoje nós temos esse livre acesso ao Espírito Santo. É isso que nós vamos aprender ao longo dessa conferência. Eu não vou aprofundar porque outras pessoas vão falar sobre isso. Mas olha só, eu assistindo um filme da Marvel, que todo mundo gosta, eu tirei uma grande lição sobre esse poder que a gente negligencia, sobre esse poder que eu estou falando aqui, para a gente não deixar de usar a nossa maior arma. No Vingadores de Guerra Infinita, aquele filme que deixou todo mundo triste, achando que todos os heróis da Marvel tinham morrido, né? Tem aquela batalha lá no planeta do Thanos, e aí ele começa a lutar com todo mundo, e tem uma hora que fica só uma luta, ele e o Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho se multiplica em vários, e é uma luta muito legal. E aí tem uma hora que ele pega o Doutor Estranho, e fala assim para ele, você é cheio de truques, mas ainda assim não usou a sua maior arma, que era justamente a joia do infinito. Sabe, eu fiquei assim, cara, às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. A gente é cheio de truque, mas a gente não usa a nossa maior arma. Deixa eu chamar a Raquel aqui. Então, gente, não ignore mais o Espírito Santo de Deus. Não deixe de usar a sua maior arma, que é o Espírito Santo. Com ele você vai ser outra pessoa. Você vai fazer coisas extraordinárias. Sabe o que aconteceria se uma pessoa deixasse ser guiada 100% pelo Espírito Santo? Nós seríamos idênticos a Jesus. Sabe? Se nós fôssemos 100% guiados pelo Espírito Santo. Então pense nisso. Vamos nos deixar ser guiados 100% pelo Espírito Santo de Deus.